Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, lidero o Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. E nós estamos toda sexta-feira no programa Saúde Mental na TV Flórida. Então, toda sexta-feira, 6h30 da tarde, nós estamos com um programa novo sobre saúde mental. Se você perder, não se preocupe. Vai no YouTube do canal Flórida e acompanhe. Ali você vai encontrar muitos dos nossos programas que vão ficar ali registrados. Então eu quero convidar você para poder compartilhar, dê seu like, faça seus comentários, porque talvez cada programa que você está assistindo não seja exatamente para você, mas pode servir para outras pessoas. E outra coisa que é importante nós estarmos bem atentos. Na vida a gente nunca sabe quando vai surgir ou uma situação difícil, uma dificuldade na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então é importante nós estarmos preparados. Então ouça com carinho e guarde no seu coração, e eu tenho certeza que no momento que surgir uma dificuldade, que você se deparar e perceber, né, que algo não está indo bem na sua mente, porque você já ouviu muitas informações sobre a importância de cuidar sobre a saúde mental, eu tenho certeza que você vai sair em vantagens, tá bom? Então, fique atento e hoje nós vamos falar sobre pequenas decisões e grandes consequências. Então, fique conosco. Vamos então ao tema de hoje: pequenas decisões e grandes consequências. O que isso tem a ver com a saúde mental? Tudo. Porque diariamente eu e você estamos tendo que tomar decisões. As decisões são praticamente assim, a todo momento, diariamente. E muitas vezes nós não damos importância para as pequenas decisões, mas pequenas decisões podem trazer grandes consequências nas nossas vidas e principalmente para a vida mental, para a saúde mental. Então, quantas pessoas não estão aflitas, ansiosas, quantas pessoas já não entraram em depressão, quantas pessoas já não desenvolveram alguns transtornos de pânico, outras no seu trabalho, né, o transtorno de burnout. Por quê? Porque tomaram decisões, né, decisões de entrar numa empresa, decisões de abrir uma empresa, ou casar, ou fazer parcerias, né, ou comprar alguma coisa. Então, o tempo todo nós estamos precisando tomar decisões, das pequenas às mais importantes. Então, preste atenção, porque toda decisão que nós tomamos na vida, existem consequências. E dependendo dessas consequências, elas podem levar muito tempo para a gente poder consertar a situação. E tem situações que nem conserto tem. Porém, o que nós temos que estar atento? Antes de tomar qualquer tipo de decisão, nós precisamos seguir alguns passos para que a gente possa se resguardar. Mas antes dos passos, eu quero alertar a você sobre alguns pontos que nós precisamos estar atentos. Muitas vezes nós tomamos decisões focados a experiências do passado, experiências positivas ou experiências negativas. Então, veja bem, a questão do passado o passado é uma referência para as nossas vidas, né? Por exemplo, passamos por situações desagradáveis, né? Tivemos grandes decisões, tivemos perdas em função de algumas decisões que nós tivemos.
ou não, né? Tivemos algumas decisões que nos trouxe alegria, nos trouxe sucesso, nos trouxe crescimento. Então, todos nós temos uma história boa e muitas vezes ruim. O nosso passado, ele deve servir como um ensinamento. Mas nem tudo que eu fiz no passado, nem todas as minhas decisões no passado, mesmo que foram acertadas, são as mesmas que eu vou ter que tomar agora no presente. Então, cuidado, nós temos que, a cada situação, a cada novo desafio, claro que nós podemos nos basear. Ah, no passado eu tomei essa decisão e dei certo. Mas a situação atual requer uma análise, uma avaliação. Bom, eu no passado eu fiz isso e deu certo. E agora? Quais são outras situações, outras variáveis, ou são muitas vezes outro momento, outro lugar, outras pessoas. Então, tudo isso, né, vai interferir nessa nova decisão. E se eu tenho experiências positivas, claro que eu tenho que trazer, né, para o momento atual como uma referência. Mas o grande vilão da história é a questão de situações ruins, de algumas perdas, de algumas decisões que eu tive no passado e que trouxe dor, que trouxe decepção. Então é importante nós entendermos que nós podemos e devemos mudar o rumo da nossa vida. Talvez no passado, por uma precipitação, alguma imaturidade, ou se associou a pessoas erradas, né? Uma decisão que você tomou trouxe prejuízos. Mas isso não deve ser uma referência para você. Todo mundo é ruim, todas as decisões são ruins. Não. Eu tenho que sentar, avaliar e pensar, bom, tudo aquilo que eu fiz, que eu acredito que não foi bom, eu não vou repetir, eu preciso mudar. Então, o nosso passado tem que servir de experiência, de aprendizado, né? Eu tenho que aprender tanto com as minhas vitórias quanto com as minhas derrotas. Então, quando eu olho para o meu passado e pensando, daqui para frente é uma nova história, né? Então, aquilo que eu fiz e que não deu certo não significa que isso vai acontecer. Então, não se prenda ao seu passado, não se prenda às situações ruins que você passou, né? Pense que a todo momento nós estamos tendo oportunidade de tomar uma decisão e nós podemos sim tomar decisões melhores. Assim é a vida. A cada experiência nós podemos estar aprendendo até com as nossas derrotas. E também é muito importante nós entendermos que cada decisão, seja ela pequena ou grande, nós podemos ir para o caminho da vida ou para o caminho da morte. Morte dos nossos sonhos, morte de algum plano. Mas é o que eu disse, tudo na vida tem consequências. Então é importante nós analisarmos, nós buscarmos amadurecimento, buscarmos não se precipitar na tomada de decisão, porque nós temos que entender, talvez uma pequena decisão pode me trazer um dano muito grande. E principalmente a minha saúde mental, porque ninguém que tem uma perda ou financeira, ou perda de uma pessoa, perda de um negócio, a saúde mental ela fica isolada. Não, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa saúde mental, ela caminha junto com o sucesso, né? Se eu estou bem financeiramente, né? A tendência é eu estar bem também nos meus pensamentos. Se eu estou bem no relacionamento, a minha mente também está bem. Então, se algo está me trazendo perdas, né? Tristeza, isso vai afetar o quê? A minha mente. E afetando a mente, isso vai prejudicar também a minha caminhada, porque cada decisão nós precisamos ter a mente tranquila, a mente clara, né? Na certeza que aquilo que nós vamos fazer, né, foi bem pensado, foi bem planejado. E aqui eu gostaria de trazer para a sua reflexão
uma passagem bíblica e eu vou seguindo depois com 5 dicas muito importantes que eu trouxe da palavra de Deus. Então, com relação a decisões, eu não encontrei e não acho que há um outro caminho melhor do que a orientação pela palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, principalmente em Provérbios, em Salmos, o Senhor ele nos deixou muitas orientações com relação às nossas decisões. E aqui vai a primeira com relação às decisões. Tenho certeza que essas orientações que vão ser passadas para você, que vêm das Escrituras Sagradas, se eu e você seguirmos, não tem como errar. Às vezes nós temos do nosso lado alguém que está nos orientando, dizendo, olha, vai por esse caminho, ou muitas vezes o nosso pensamento, as nossas ideias, né, é para eu vou seguir essa direção. E nem sempre nós vamos conseguir sucesso, porque a própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E o coração e os pensamentos de Deus não. Ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe qual será as consequências, qual vai ser o resultado de uma decisão, porque ele é sábio. Então, nós temos que buscar de Deus, nós temos que buscar a sabedoria com quem tem a sabedoria. Então, o tema de hoje vai estar focado à orientação nas Escrituras Sagradas, que eu tenho certeza, se você aplicar, nós vamos errar menos. Mas mesmo que errarmos, nós também temos a saída até dentro das Escrituras para voltar para o prumo. Mas não se esqueça, toda a decisão ela tem uma consequência. E aí a consequência, Deus ele não nos livra, ele nos ajuda, e Deus ele nos orienta a não entrar e diz por quê. Deus nos ajuda a sair da situação. Deus abre portas para que a gente possa sair ou encontrar um caminho, né, de paz, um caminho tranquilo. Mas consequências, ele não consegue livrar das consequências. Então é muito importante. E muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão muito tristes, muitas pessoas estão depressivas, transtornadas. Por quê? Porque carregam a dor, as consequências de decisões, talvez até decisões pequenas. Então vamos lá, eu gostaria que você refletisse sobre Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz o seguinte: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que você e seus filhos vivam. Então, essa orientação que vem das Escrituras de Deus é muito verdadeira. E aqui Deus está dizendo para mim e para você que a escolha é nossa. Então, nós podemos receber orientação de pessoas experientes, de profissionais experts, de pessoas sábias. Nós podemos ouvir uma orientação até de Deus. Olha, o caminho, a decisão que eu tenho para você não é isso ou é aquilo. Mas Deus, ele não escolhe por nós. Deus, ele não nos obriga a nada. Ele é respeitoso, ele é fino, ele é um pai maravilhoso. Ele ensina, ele diz o que nós não podemos fazer, o que nós podemos fazer e quais são as consequências. Então, nesse caso, ele está dizendo assim para a gente: a escolha entre a vida, a alegria, a felicidade ou a morte, às vezes a morte não é necessariamente a morte física, mas a morte de um sonho, a morte de um relacionamento. Tem decisões que, por mais que a pessoa ela venha até se arrepender, não, eu errei,
e venha pedir até perdão para o outro, ou reconheça, não, esse caminho não foi bom. O que que vai acontecer? Há consequência. Então tem certas consequências que não basta pedir um perdão, não basta às vezes buscar um novo caminho. Você, às vezes você vai ter que cumprir a consequência daquilo que você fez. Um exemplo, por exemplo, é uma pessoa está brigando, desesperado, vamos dizer, uma briga de trânsito. A pessoa já está nervosa, o outro fechou, aí começou a brigar, isso é muito comum. Aí um sai do carro, o outro sai e perdem os dois o equilíbrio emocional e parte para agressão de palavras, depois para agressão física e insanamente chega um momento que às vezes alguém vai ou empurra alguém, o outro cai, bate cabeça, morre, ou atira, ou pega um instrumento e vai contra aquela outra pessoa e mata alguém. Matou uma pessoa. Então, você pode se arrepender? Nossa, meu Deus, né? O que que eu fiz? Que loucura eu fiz? Se essa pessoa morreu, ela vai voltar? Não, não vai voltar, ela morreu. É muito difícil, né? Você carregar essa culpa e o problema que você vai enfrentar com a família que perdeu aquela pessoa, né? E aí você, o que que vai acontecer com você? Você vai preso, dependendo do país, né? Aqui nos Estados Unidos, você tem duas opções, né? Duas saídas, né? Ou pena de morte ou uma prisão perpétua, né? Ou em outros lugares vai passar muitos anos preso. Então você se arrependeu? Se arrependeu, né? Você é um bandido? Não, você não é. No momento de insanidade, de desestruturação, você tomou uma decisão, você agiu e matou uma pessoa. Então, Deus pode te perdoar, perdoa, você pode ter o perdão das pessoas, né, que perderam aquele ente querido, pode ter, mas você vai cumprir aquela pena. O juiz não vai por você ter se arrependido dizer, tá bom, então você se arrependeu, então você não vai, você vai cumprir sua pena em casa. Então, muito cuidado. Então, eu estou falando de um exemplo muito extremo, como, por exemplo, às vezes já aconteceu muito, a pessoa está vivendo um problema difícil no relacionamento, no casamento, e num momento de desespero a pessoa fala, pega a sua mala, sai, vai embora. Tem pessoas que vão embora e que não voltam mais, né? Uma traição, né? Ela pode te perdoar, mas ela pode não voltar, ele pode não voltar. Então, na vida, nós temos que tomar muito cuidado, né? Principalmente com a questão da saúde mental. Então, assim, quando eu estou na minha mente, a mente ela está perturbada, eu estou passando por muito estresse, eu não estou muito bem, cuidado, né? Se você está vivendo isso, qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, por menor que seja, isso pode te trazer um prejuízo muito grande e alongar o tempo também para você conseguir conquistar as suas coisas. Mas, independente do que aconteça, nós devemos entender que nós podemos sim ter uma nova oportunidade, não podemos desistir dos nossos sonhos, mas talvez o caminho ele vai ser um pouco mais difícil, mas não desista. Então, aqui como em Deuteronômio fala, no 30:19, Deus diz, o poder de escolha da vida, que é as decisões certas, e da morte, que são as decisões loucas, erradas, é nossa. E ele diz, há uma testemunha no céu e na terra, né? Que quem fez a escolha? Eu e você. Nós temos o poder de fazer essa escolha. E mais ele diz, escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Então, tem decisões que nós tomamos na nossa vida que as consequências não é só para nós,
negativas. Tem consequências que um pai, que uma mãe, que uma pessoa toma, isso vai refletir negativamente na família, nos filhos. Então, muito cuidado. Às vezes, aquela decisão que você está pensando em ter, você pensa, vou tomar uma decisão pelo momento, pela emoção, pelo coração. Não toma decisões pelo coração, porque o coração é enganoso. Então, vamos aqui passar para vocês 5 dicas muito importantes para que a gente não possa vir enfrentar problemas na vida em função de decisões erradas, seja elas grandes ou pequenas. Então, uma dica é: nunca se esqueça que é importante fazer decisões, pois a vida é feita de escolhas. Então, toda escolha, toda decisão tem uma consequência, mas eu preciso tomar decisões. Eu também não posso me omitir, porque a omissão, quando eu deixo de tomar uma decisão, isso também vai me trazer uma consequência. Então, aqui em Provérbios diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então, entenda, se você está inseguro em tomar uma decisão, então é importante buscar um aconselhamento, buscar pensar, buscar orar. E a própria palavra diz, né? Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então, se você buscar, olhar, analisar, avaliar, né, quais são essas decisões que eu estou pretendendo tomar, qual é a segurança, qual o retorno, qual a consequência. Então, analisar, não toma decisão precipitadamente. Tire um tempo para você avaliar, pensar, orar, buscar em Deus, porque se você tiver um passo firme, uma direção bem pensada, os seus passos serão seguros, você não vai cair. A segunda dica é: escolha sabendo que tudo que decide traz novos caminhos para a sua vida. Então, toda decisão, ela vai trazer um novo caminho. Não só ruim, mas nós temos que buscar quais são as decisões que eu preciso tomar que vai me trazer novos caminhos, novas oportunidades. Então, as decisões, elas nos levam a novas oportunidades. E aqui você pode estar lendo Romanos 2, 6 a 8. Vai ajudar você bastante a refletir sobre essa questão das escolhas. Na dica 3, escolha continuar para encontrar aquilo que sonha. Então, um dos problemas que muitas pessoas têm é: não deu certo, eu já tentei tantas vezes e não consegui, e desistem. E aí essa desistência, né, traz frustração, traz decepção, traz tristeza, afeta a mente, afeta o humor e adoece uma pessoa. Então, entenda, errei, não foi a melhor decisão, né? Para, senta, reavalie, busque pessoas que possam estar te ajudando e se faça um novo planejamento, faça um novo direcionamento, como eu disse a princípio. O passado, o não deu certo, foi tudo errado, foram decisões precipitadas, mas entenda que você pode e deve seguir um caminho que vai te levar ao acerto, que vai te levar à alegria, à prosperidade. Então, pegue essas experiências como um aprendizado, né? E não desista dos teus sonhos, mas nessas novas decisões, pensar. E aqui eu quero que você reflita comigo em Josué 1:9, dizendo assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, nessa caminhada, eu aconselho você, busque a Deus. Como eu disse, Deus, Ele sabe de todas as coisas.
talvez na nossa mente, no nosso coração, nós não temos certeza, né? Qual o caminho? Para onde eu vou? Onde esse caminho vai me levar? Mas Deus está dizendo assim, Ele não te ordenei, Ele está dizendo assim, vá, né? Eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Então busca força, busca coragem. Fala, não, eu tenho alguém do meu lado. Quem? Deus. Ele vai me ajudar, Ele vai me orientar. E busque, converse com Ele. Né? A oração é uma conversa com Deus. Abra o seu coração. Coloca diante dele, né, tudo que tem passado na sua vida, seus desejos, e fala, Senhor, vai comigo, me acompanhe, porque eu não quero errar, eu quero acertar, eu quero uma nova vida para mim. E ele tem essa promessa para mim e para você. Mas temos que nos esforçar, ser fortes e corajosos, que ele não nos abandona nesse caminho. A quarta dica é: faça escolhas positivas com base na fé e na valorização de si mesmo. Então aqui vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, busque em Deus, Ele tem essa promessa para nós. Ele não nos deu espírito de covardia, né? Ele nos deu espírito de amor, de equilíbrio. Então, se você se depara, né, com uma fase que você não está bem equilibrado e que você não tem certeza, assim, busque a Ele, né? Clame a Ele. Diz, Deus, eu preciso do Senhor nessa caminhada. Porque muitas vezes nós estamos tomando decisões achando que essas decisões vão ser benéficas, vão nos trazer alegria, e muito pelo contrário, às vezes nos traz muita tristeza. Então, se nós tivermos Deus caminhando conosco, eu acredito, você crê em Deus, não é verdade? Quantos momentos você já não falou com Deus? Oh, Deus, me ajuda, Deus, onde está Deus? Então, assim, ele é um Deus bom, e todo aquele que clamar a Ele, todo aquele que pedir ajuda, Ele vai estender as suas mãos, Ele vai falar com você, Ele vai usar pessoas. E tenha sempre na sua casa, em mãos, né, a Bíblia Sagrada. Qualquer dúvida, vai, conversa com Ele, abre a sua palavra, né, a Bíblia, e eu tenho certeza que Deus vai dirigir você e você vai sentir que Ele falou com você. De que maneira? Abrindo a palavra e lendo uma mensagem bíblica. E a quinta dica é: a vida é feita de escolhas, e ouvir os outros e a Deus nos ajuda a fazer as melhores escolhas. Então, em Provérbios 15:22, traz um grande conselho, onde diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Então, veja bem, muita gente não gosta de conselhos, muita gente toma decisões dizendo, não, eu sei o que eu faço e eu não vou pedir conselho, já errei muito, ou esses conselhos podem não ser bons. Depende para quem você está buscando conselhos. Primeiramente, você sempre busque em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar, o Senhor. Apresente sempre os planos dele. Senhor, o meu desejo é esse, minha decisão tem que ser essa, mas me ajude, me direcione, porque lá na frente, talvez você, no âmbito, na alegria, né, daquela decisão, não está enxergando que aquilo lá é um laço, ali vai ser uma perda para você e muitas vezes para sua família. E ele fala, os planos fracassam por falta de conselhos. Então, muitas vezes, os nossos planos são fracassados porque nós não buscamos conselhos. Conselhos de quem? Há muitos conselheiros sábios, há muitos conselheiros experientes, e a Deus. Então, nós podemos contar com bons conselheiros sábios, e contar com Deus em primeiro lugar. Então, os conselhos são muito importantes para que a gente não venha, né, nos decepcionar e sofrer.
E uma, e uma experiência, né, que vale a pena você ler, que está na Bíblia, no livro de Ruth, é uma história muito interessante. Leia a história de Ruth. E na história de Ruth, ali você vai descobrir o quanto que a decisão de um chefe de família, né, levou problemas, trouxe grandes consequências para toda aquela família, começando por ele. Ele perdeu a vida e os dois filhos também perdeu a vida. Então foi um chefe de família que estava vivendo um momento difícil na sua vida e resolveu pegar a sua esposa e os seus dois filhos e mudar de terra, sair daquele lugar e buscar um lugar que eles pudessem viver melhor. Só que eles eram pessoas que de Deus, que tinha os conselhos, que buscavam sempre os conselhos de Deus, mas nesse momento essa decisão foi tomada sem uma direção de Deus, sem um conselho de Deus. Então, muitas vezes nós estamos numa situação difícil, estamos num país, num estado, num emprego, num relacionamento, e muitas vezes nós acreditamos, não, a situação está ruim, não tem mais jeito. Então, a decisão qual que é? Não, então eu vou mudar de companheiro, de companheira, não, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de país. E claro que em muitas mudanças, né, podem vir melhorias, mas em muitas mudanças ali pode representar o fim da vida de algumas pessoas, o fim dos planos e dos sonhos. E na vida de Ruth, né, foi o marido, ela perdeu o marido e os filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz, uma decisão que uma pessoa toma sem uma direção de Deus, ela não está vendo ali na frente o que vai acontecer. E se eu e você tivermos Deus para nos ajudar, porque ele sabe de tudo que vai acontecer na nossa frente, nós vamos poupar as nossas vidas e poupar aqueles que nós amamos, a nossa família. Então, leia esse livro de Ruth e ali vai ser uma grande experiência de vida, ali você vai entender que também houve perdas. O marido dela voltou, os filhos voltaram, não. Mas ela não abandonou a confiança que ela tinha em Deus. Ela passou a buscar em Deus. A partir daquele momento, ela começou a pedir Deus direção para a vida dela. E Deus deu a direção para a vida dela. Deus renovou a vida dela. Deus levou ela para caminhos bons. Mas a perda, ele não pôde trazer de volta. Ele levou ela a novos caminhos, trouxe a ela a alegria, a felicidade de uma nova vida, de novas possibilidades. Então, eu gostaria que você ficasse com essa mensagem. Pequenas decisões podem trazer grandes consequências, mas não desista, né? Deus é poderoso para estar trazendo vida, trazer novos caminhos e precisamos entender que em tudo nós podemos aprender, até com os nossos erros. Então, um abraço e aguardo você no próximo programa.